Olá, eu sou a Carolina Fonseca e começa agora mais um Ciranda de Mãe. Para não perder o costume, eu tô aqui com uma super mãe, uma cantora maravilhosa, linda de viver, super gente boa, que a gente já bateu um papinho aqui, vocês vão adorar provavelmente o papo. Eu tô aqui com a mãe do José Marcos e do João Francisco, com a Vanessa Camargo. Vanessa, muito obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Seja bem-vinda, Carol. E é isso aí, gente. Vai começar aqui o nosso papo. E eu que já andei fuçando sobre a sua vida e a maternidade. Aliás, carinha de mãe, né, gente? A pessoa tá quase parindo e está trabalhando. Isso é muito legal. Eu vou dizendo. A gente não para, né? As mães de hoje estão... Mas eu te falar, é bom, né? É bom isso. É bom porque eu acho que a cabeça passa, né? Fica focada na ansiedade. Porque cria uma ansiedade grande, né? A gente ainda mais quando você tá com 39 semanas e não nasceu ainda, né? E quando passa da 40, você fala, meu Deus, passou da 40, vamos lá. Porque muitos meninos, os meninos normalmente passam, as meninas nem tanto, né? Já percebeu que as meninas eu não percebi isso, vou começar a observar. Eu já reparei, as minhas amigas mães de menina, todas, quase nenhuma chega a termo, é bem difícil. E os meninos, às vezes, passam a maioria. Quem faz, né? Claro que você esperando um trabalho de parto, de fato. O bebê, ele pode nascer tanto do sexo feminino quanto masculino na data provável do parto, ou antes da data provável do parto, ou até mesmo depois. Não tem nada a ver com o sexo do bebê. O meu filho, o primeiro, nasceu de 41,5. Uau! 42 semanas e meia. 41,5? E o João nasceu a termo, assim, no dia que eu fiz o primeiro exame, deu o dia 18 de junho. Ele nasceu no dia 19 de junho. Foi a termo, com trabalho de parto, tudo. Nossa, engraçado, né? 38,1 dias. Foi 40, que maravilha. 40,1 dias. Que é bom, né? É 40,1 que diga. Que é bom, né? Que é ótimo. Exatamente. Já fica mais tranquila, né? Que já sabe que tá tudo certo, já nasce mais gordinho, gordinho, a unha enorme, você sobra... É verdade, a unha é verdade. É muito bonitinha. E aí, bom, fuçando, eu já vi que você teve um parto normal pós-cesárea, e era uma coisa que você queria muito. É engraçado, eu nunca tive vontade de ter cesárea. Eu sempre sonhei com parto normal. Primeiro que eu tenho pânico de anestesia, de qualquer natureza. Eu fui fazer o exame uma vez, eu fui fazer uma como é que chama aquele exame? Endoscopia. Eu chorava. Eu fico acordada, eu prometo que eu não me mexo, que eu não vou fazer nada. Pode colocar, eu consigo, não consigo. Vanessa, não existe fazer endoscopia sem você tomar o Propofol lá, não sei o quê. Eu não vou assinar o termo, não vou. Tá bom, você assina, a gente não vai fazer nada até você querer, tá bom? Aí eu assinei, vi assim, ó. Mas eu detesto, sabe, anestesia. Então tinha esse fato. Tinha o fato de eu também entender que a criança precisa, ela escolhe o dia que ela quer nascer. Então, você esperar com que ela venha, claro que com exceções, a criança que também não está nascendo tem que ser tirada. Existem casos que precisam ser de tirada. intervenção. Tem versão que a criança está lá e não quer sair de lá, tá onde, tá ótimo, tá bom, mamãe não quero sair. No caso, tem, né, a posição sentada, tem vários fatores. Mas eu queria muito viver essa experiência de dar à luz ao meu filho, assim, de ver ele nascendo, de sentir isso. De estar ativa no parto também. As crianças que... tem uma coisa até espiritual nisso, que eu acredito bastante, da criança estar pronta no momento certo. Sim. E dela batalhar para nascer também e fazer tudo isso. O primeiro não consegui. O que foi pra mim realmente eu lembro que eu chorava muito quando eu fui pra cesárea. Mas aí como foi? Com 41 semanas? Eu entrei em trabalho de parto. Você tinha passado 41. Na verdade, ele tava programado pra nascer no dia 31 de dezembro. E eu tava em pânico, porque eu tinha programado um hospital que fica na Travessa da Paulista. Nossa. E eu falei, nossa, pelo amor de Deus, filho, fica aqui no Réveillon. Pelo amor de Deus, não vai me nascer no Réveillon. E aí passou e foi pra dia 5 de janeiro que eu tenho trabalho de parto. Comecei assim, eu tava aqui jogando paciência, tipo, e eu tava, acho que era 3 da manhã. É que eu durmo tarde, tá, gente? Durmo bem tarde. Porque grávida 3 da manhã eu não consigo. 3 da manhã, mas eu dormi assim, 3 da manhã e até 1 da tarde grávida, né? Aí começou uma dorzinha, eu falei, já tinha tido um falso alarme. Eu falei, será? Aí começou, eu jogando paciência, Aí começou 4 da manhã, começou firme, aí eu comecei a contar.
Tava ainda de meia hora. E aí foi, quando deu 7 da manhã, meu marido acordou. E eu tentando fingir que eu não tava tendo. Uau, meu marido... tu não acordou ele? Não acordei ninguém, porque eu tava contando, sim, como eu já tinha tido a primeira experiência, eu não queria dar alarme falso de novo. E a primeira vez que eu tive alarme falso, o Marcos faltou carregar, faltou enlouquecer aqui. Vamos, pega não sei o quê. Falei, calma. Aí a gente... Então eu não queria dar alarme falso, então eu não falei pra ninguém que eu tava tendo contração. E ele falando comigo, era ótimo, ele falou, tu que está acordada, amor, até agora. Eu falei, tá tudo bem. Aí contrário, né? Você tenta relaxar. Ele foi, eu falei, nada, eu tô ótima. E a minha contração é aquela bem legal, sabe? Que vem pra... Tem mulher que tem uma contração leve. Mais leve. Eu tenho várias amigas que praticamente quase nasceu no carro porque elas não sentiam essa contração forte. Gente, que bênção. A minha era de eu fazer a dança da contração aqui. Eu ficava chorando. Bem de filme, sabe? Xingando todo mundo, aquela coisa. E aí eu comecei a sentir, a minha cozinheira ficou comigo e ela ficou me acompanhando. Eu falei, eu tô desconfiando que tá diferente e não parou. Desde as 4 da manhã até agora, já era 8 da manhã quando eu falei com ela, o Marcos saiu. Então tá, eu falei, como é que eu te aviso, tá bom? Era 8 da manhã, eu falei, Mari, já diminuiu, tá de 20 em 20 e tá certinha e tá que tá. Aí foi indo. Quando chegou meio-dia, eu tava já naquela... Já morrendo aqui com ela, liguei. Aí eu liguei meio-dia pro médico só. Olha, que eu fiquei aqui Você contando. Queria mesmo. Aí quando chegou mais ou menos meio-dia, tava quase de 5 e 5. Então quando eu liguei pra ele, eu falei, tá de 5 e 5. E aí ele, hospital. Aí liguei pra neonatologista, liguei pro cordão umbilical que ia colher. Sim, aí começou a correria. Toda. Aí cheguei no hospital, ainda morrendo de dor. Mas eu tinha muita dor mesmo. Aí o médico falou, não, vou te dar uma analgesia pra você já melhorar. Sim. O que na verdade aliviou, mas não tanto, só deu uma aliviada geral, uma acalmada. E aí ele fez o cardiotop e me deu a indicação de fazer a cesárea porque o neném já estava em sofrimento. E aí eu fiquei arrasada. Foi quando eu realmente parei pra chorar, porque eu tinha feito fisioterapia. Você fez epinô? Para preparar a musculatura do assoalho pélvico para o alongamento, ou seja, quanto ele vai ter que alongar para o parto. Porque quando o bebê passar pela canal vaginal, a gente não quer que aconteçam lesões. Então, para isso, a musculatura tem que estar alongada. E para alongar, a gente usa 2 técnicas. O epinô, que é um aparelho alemão, que é um balão que você introduz na vagina e insufla. Quando você insufla, você alonga a musculatura em volta da vagina. E a outra forma, outra técnica que nós utilizamos é a massagem perineal. Mas essa preparação do epinô, já existem vários estudos que você fazendo não precisa nem disso, né? Então porque é uma preparação, né, mesmo? Porque o que é o músculo do períneo? É um músculo. Exatamente. E ele precisa se alongar na hora do parto. Só que você já fez um espacate do nada, como você nunca fez? Exato. Não rola. Você vai estragar, vai seus ligamentos... Não consegue, né? Tudo. Então, o que você vai fazendo? Quando você vai fazer uma abertura ou uma coisa de alongamento, você vai aos poucos. Aos poucos. Cada dia você vai cansar um pouco mais. É a mesma coisa. Né? Excelente. Então, quem quiser, vale a pena. Fica a dica aí. Vale, eu fiz na primeira. Uma fisioterapeuta. Tem, no São Paulo, no Brasil inteiro tem gente que trabalha com isso. Eu conto pra vocês minha experiência depois. Eu não tô tão fiel, não, mas eu tô fazendo. Vamos ver. Eu fazia todo dia. Ai, gente, que inveja. Mas um dia sim, um dia não eu faço. Eu já tinha chegado na primeira, eu tinha chegado até mais. Ai, tá vendo? Mas tudo bem também, né? Vai ter mais um, não vai? Fala pra mim. Aí eu vou fazer tudo certinho. Ela vai fazer tudo certinho. E o segundo parto normal é mais. Meu médico falou assim: nossa, o segundo normal vai vir já. Escorregando. Porque eu fiquei cansativo, né? Chegou cansada. Super cansativo. Então eu tava super empenhada no natural. Ele tava na posição certa. Tudo bem, não ia ser no natural, mas ia ser normal, que era o meu sonho. Mas eu consegui. Aí eu chorei muito. E na anestesia foi uma experiência péssima, que a anestesia realmente eu não gostei. Tive um pouco de pânico, a anestesia subiu além da conta. Então eu sentia uma pressão no peito, sentia enjoo. E aí eu não gostei das feiras de anestesia, mas foi muito mágico, porque eu tava morrendo de medo, chorando, desesperada, porque não era o que eu esperava, eu queria muito normal. Lógico. E eu não queria tomar anestesia, eu tinha medo da anestesia, tudo. E aí quando ele nasceu, eu chorando, achando que eu ia morrer, a hora que ele apareceu, que eu ouvi o choro dele, que eu olhei pra cara dele, tudo foi embora. Todo o medo, toda a dor, tudo foi embora. Na hora que eu olhei pra ele, aí encostaram ele em mim, eu falei, minha mãe tá aqui. Pra que ele ouvir minha voz, ele parou de chorar. Tem até uma foto aqui, eu não aguento, que aí cai uma lágrima, tem uma foto meio com uma lágrima caindo, ele calminho, tentando chupar minha bochecha, assim.
E eu, assim, tipo... E eu tava falando pra ele, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Ele ficou calminho. E aí eu tinha uma neonatologista que faz partos normais. Então o neném não saiu de perto de mim. Ótimo. Eu dei o peito na primeira meia hora. Eles só fizeram a pesagem, aquele, pegaram o pezinho, né? Carimbaram foto com o pai, foto com o avô, os avós, todos, porque era uma sala de parto, assim, com a família inteira, sabe? Entrou meu pai, minha mãe, entrou meu marido, entrou a mulher que ia fazer a foto, minha sogra entrou, mas meio que não quis ficar, mas tava todo mundo. E aí, foi uma experiência depois muito boa, assim, porque ele já pegou o peito muito bem. E aí eu fiquei com ele nos 3 dias, assim, grudada, acabada, mais grudada nele. E essa médica foi muito especial, que ela faz a neonatologia humanista. Então, você dá o primeiro banho, a criança fica com você, né? O tempo inteiro. Sai assim, de dentro de você, não pode tirar perto. Não pode. Então, assim, até porque eu tive uma experiência com o João que fiz exatamente pra você entender que deu ao contrário. O João, como eu não tive ela tava viajando, eu não consegui estar com ela. Então, eu não tive uma neonatologista. Eu tava muito cansada, eu tava com medo não tinha ninguém pra vigiar. A minha irmã tava comigo, mas ela tava exausta, a gente tava morta. Parto normal que durou quase 24 horas. E eu tirei ele e coloquei ele no bercinho. Quando eu acordei, que susto, ele não tava lá. Ele abaixou a temperatura, foi pra 33. Hipotermia. Hipotermia. Colocaram ele na luzinha, tava no hospital. Eu falei, tá vendo? Eu tinha que ter ficado com ele. Se alguém tivesse vigiando, eu dormir com ele, não tinha acontecido isso. Aí ele voltou pra mim depois de 3 horas, 4 horas, com 34. E aí, 1 hora comigo no corpo, foi pra 36. A hipotermia pode acontecer em bebê quando ele nasce no momento onde as condições metabólicas dele não têm chance de fazer a temperatura se elevar ao normal. Ou então, se ele nasce num ambiente muito frio, então o ambiente pode forçá-lo a entrar em equilíbrio térmico mais embaixo. E aí é só aquecer a criança. Então, aí vamos lá. Uma coisa que vai inclusive me ajudar, né? Porque em breve eu passarei por isso. Quando nasceu o segundo como é que foi? A relação entre irmãos, ciúme, não é nada que você essa imagina, coisa. tá? Tudo muda. Eu achei que ia ser mais fácil, eu já tinha mais experiência. Essa parte sim. Mas a culpa duplica, o seu tempo, assim, fica mais escasso ainda, o cansaço é maior. A culpa duplica é ótima. Né? Eu acho que mãe é igual a culpa. Porque a gente se cobra muito, né? De dar atenção, tudo. E, ó, meus cachorros, por exemplo. Eu ia falar disso agora, porque eles latiram, tá vendo? Não é coincidência. Eu tenho 2 Goldens, e eles eram meus filhos antes. Então depois que meus filhos nasceram, eu não consigo mais dar atenção pra eles. Imagina, não tem como. Né? E eu fico mal de não conseguir mais dar a mesma atenção. Até eu tenho culpa com o Golden, eu tenho culpa com o marido, tenho culpa com a amiga, tenho culpa com todo mundo. Porque a prioridade são meus filhos, né? Então o José já fala, já tem uma compreensão maior também, né? Maior não, é o contrário, porque o mais velho te cobra as coisas. Então ele chega assim, ele via com o irmão, mamãe, mas eu quero seu colo, mamãe. E aí você tá dando mamar pro outro. E aí o neném que é pequenininho, é mais fácil você entregar ele pra alguém, porque ele ainda não dorme mais, então fica mais quietinho. Então você já sente, meu Deus, eu tô deixando ele de estar como eu tava com o outro. Então você nunca vai conseguir dar atenção que você deu pro primeiro e pro segundo. Isso te faz ficar um pouco meio... O que eu faço? Mas não tem como. Ele já é segundo, é a vida dele. Ele nasceu sendo o segundo filho. Exato, eu penso então, muito nisso diferente. Também. Então o que eu faço? O que eu tenho tentado fazer bastante é fazer bastante coisas juntos, os dois. Meus filhos estão realmente aparecendo, eles estão querendo vir pra cá. Daqui a pouco a gente vê, daqui a pouco pode ser que eles pulem na entrevista. Então assim, o João, ele agora com 11 meses que começou, não, faz uns 3 meses que ele começou também a ter personalidade, no sentido, eu também quero minha atenção. Eu tô aqui, né? Então essa competitividade por atenção, ela é natural, ela existe. Como lidar com isso? Não é? Primeiro, eu acho que é preciso não se apavorar com isso, não se assustar e não achar que a criança que está tendo ciúmes não está sendo justa, né? É justo o sentimento dela. E eu acho importante os pais, dependendo, claro, da idade da criança, poder dizer para ela, olha, você tem razão, né? Você tem razão de estar se sentindo assim, mas isso vai passar, você vai brincar com seu irmão ou sua irmã, enfim. É importante que os pais deem um pouco essa legitimidade, né, ao sentimento da criança, porque as crianças sentem, as crianças sofrem, né? Não somos só nós adultos que sofremos e sentimos. Então, os ciúmes que a gente preparou muito o José Marcos. O José Marcos fez muito parte da gravidez,
Vocês comigo. conversavam muito bem? Eu conversei bastante, queria ter um irmãozinho, eu tenho um amigo pro resto da vida que queria que me ajudar a cuidar do irmãozinho dele. Mas é lógico que ele nasce e vê a concretização daquele bebê que toma a sua mãe de você e a atenção de todo mundo. Então, até uns 4 meses, mais ou menos, do João, ele era carinhoso com o João. Nunca foi agressivo com o João, mas ele era agressivo comigo em alguns momentos. Então, por exemplo, se ele me chamava e eu não ia na hora que, né, se eu demorasse pra chegar, porque eu tava dando maná pro João. Aí depois eu chegava e falava, não quero mais você, mamãe, eu não gosto mais de você. Gente. Não quero mais você, não gosto de você. Então era assim, era a forma dele chamar atenção. Aí eu tinha aquela filha, a mamãe tava amamentando. Várias vezes eu tava com o João no colo, ele, eu também quero seu colo, seu colo, seu colo. Dá o João pra Cris, tá? O João, a Cris cuida do João, tá bom? Que a Cris é babá do João. Então, essa divisão, aí eu acabava, mas o João não merece também eu não dar atenção pra ele. É uma confusão. Então o que eu tenho feito bastante? É deixar muito os dois juntos. Mesmo assim, de fazer coisas com os dois juntos e ter meus momentos cada um com cada um. Então, de manhã, como o João acorda mais cedo... Isso é muito importante, né? De manhã é meu momento com o João. É um plano que eu tenho. O João tem o momento de manhã, porque de manhã ele acorda mais cedo, eu fico só com ele. Sim. E à tarde tem um momento que o José dorme mais cedo que ele, porque o João dorme 2 vezes ainda, e o João dorme só uma. Ai, confundi os nomes dos meus filhos, gente. O João dorme 2 vezes, o José dorme só uma, que ele vai pra escola. Então, quando o José tá na escola, eu tenho tempo a mais só com o João. Ele entrou com quantos anos na escola? Com 2. Eu pus antes, porque eu não queria que ele sentisse... Achasse que tava indo pra escola. A vida dele mudou por causa do João. Exato. Ou sei lá, meu irmão chegou, eles me despacharam pra alguma coisa. Sim. Não, excelente. Ele tava na escola antes, ele gosta da escola, já era um hábito dele. Né, tudo, assim, tudo. E quando o irmão dele nasceu, ele queria muito uma casinha de brinquedo, essas casinhas de madeirinha. E aí, quando a gente tava com a casa aqui, a gente tampou a casa. E quando o irmão nasceu, quando o irmão chegou em casa, ele recebeu a casinha do irmão. Até hoje ele fala, até hoje ele entra na casinha e fala pros amiguinhos dele, ele fala, meu irmão que me deu essa casinha. Ai, muito fofo. Então ele tem muito carinho pelo irmão, mas ele tem muitos ciúmes de mim. Então às vezes a babá, por exemplo, eu até pensei em passar a babá dele pro João, mas realmente ia ser mais uma separação pra ele. Não seria e aí eu troquei a história, eu achei uma pro João, que é do João, e a dele. E hoje, por exemplo, a dele, que tá com ele desde que nasceu, nos finais de semana fica com o João. E ele entende. Ele entende? Não, ele entende. Ele entende já. Ele divide. Que também ele já sabe que não tem mais tanta necessidade. Sim, o quarto que era dele passou pro João. Que era um quarto de neném. Sim. Então eu achei melhor fazer o quarto de menino. Todo de menino. Mas ele ganhou um quarto novo. Isso então, é legal. E que assim, o quarto de neném dele não tinha televisão. O quarto dele não tinha lousa pra ele desenhar. Então tem várias coisas novas no quarto dele que ele amou. Isso a cama, que é muito legal. Você falou 2 coisas que eu acho que são essenciais. Isso aí eu fiz, inclusive. Por exemplo, o João Pedro ele falou que queria um carrinho de controle remoto. Tá lá o carrinho. Que ele sempre quis, há 6 meses ele fala nesse carrinho, imagina. Então quando o Antônio nascer, ele vai ganhar presente. Isso é legal. Como você fez com a casinha. Porque e esse ele lance já entende que aquele irmão dele vai ser parte da vida dele. Lógico. E que eles vão se amar e tem que ser amigos e tudo isso. Então eu coloco muitos dois na minha cama junto. Muito legal. Adoro, esse momento que eu mais gosto. É deitar e colocar um desse lado e um desse lado. Aí quando eu vejo tá o João em cima do José, tentando puxar a chupeta do José. E aí o José morre de rir e pega a chupeta dele. E os dois brincam, os dois se abraçam. Aí quando eu acho que o José tá em cima... Eu tô tendo o nome de filho. Que o José tá em cima do João, que ele é pequeno. Não, o José não... Quando eu olho tá o João assim, ó. Dando risada, sabe? O segundo filho ele já vem calejado, né? Ele já aguenta tudo, é muito engraçado. E a relação que os dois estão criando é muito legal. Assim, a parte que mais me emociona hoje na parte de ser mãe, além de ter as coisas, né? Falar eu te amo, aquela coisa do filho, você vê o filho feliz, mas é ver os dois criando essa relação agora. Os dois começando essa relação de amor entre eles. É o que mais me emociona. Hoje ele acorda e fala, mamãe, vamos lá pegar o João? Ai, João, meu irmão lindo. Então, aí o irmão vê ele. É tudo no seu tempo, né? As coisas, elas se assentam. A gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento. Porque a gente tem que entender que é difícil pra eles. É lógico. Então, ao mesmo tempo que você não pode só dar atenção, não mimar, não deixar de dar atenção pro segundo, ele tem que entender que você precisa amamentar, que o seu irmão precisa de atenção, que ele precisa de carinho. E ao mesmo tempo você também também tem que ter essa tranquilidade de entender que é difícil pra eles. Então na hora que eu vi ele imitando o irmão, porque eu tava dando uma super atenção pro irmão que falou mamãe, eu também dei atenção pra ele. Então eu dividi, aí eu abracei os dois. Então essa coisa de deixar muito, não
também ter esse momento do dia que fica muito nós três ou com o pai e tá meio todo mundo junto, é muito importante para ele entender que a gente é uma família. Sim. E ele já entendeu isso, Ah, isso é sabe? maravilhoso. Isso é bacana. Falando em família, como é a relação dos avós? Tanto paterno quanto materno? Estraga a nossa educação toda, é fato. Nenhum avô vai educar, e nenhum educa. E eu já no começo eu queria muito reeducar meus pais e meus sogros. E eu ficava na menor, Nora não vai dar chocolate, né? Hoje eu já deixo, dá o que quiser, porque assim, você vê que não tem jeito, entendeu? E faz parte da relação da avó. Faz parte. É saudável, né? É saudável, faz parte da a vovó dar uma calentada, né? Van, a gente tem um quadro aqui no programa chamado Caixinha Surpresa. E essa caixa é linda, né? É linda, né? Eu quero a caixa, posso ficar com a Eu vou caixa? te dar de presente a caixa também, tá? A caixa é sua. Linda. Mas caixa. o que tá dentro, na verdade, o que tá dentro do que tá dentro. Você vai entender. Quando Posso você abrir, abrir? eu te ajudo. Que caixa linda. A caixa é sua já. Hã? É aquela. Mas o que está dentro disso é que é um verdadeiro presente. Deixa eu te mostrar aqui, vou te ajudar. Tem um pequeno segredo aqui. Ai, gente, foi. Tem uma... Vamos lá, peraí. Mentira. Mentira. Ser mãe é uma missão maravilhosa, mas requer muitos desafios. E você, Vanessa, eu tenho muito orgulho de você ser a mãe do José Marcos, do João Francisco, esses meus netos que eu amo muito. Eu amo minha Essa mãe sogra. maravilhosa, presente, dedicada, amorosa, preocupadíssima. Mas a mãe está sempre presente e hoje em dia a mulher ela tem que se desdobrar e você consegue, minha filha. Você consegue ser mãe, mulher, profissional. E eu tenho certeza, seus filhos vão se orgulhar muito de você para a vida toda. É um exemplo que eles nunca esquecerão. Ela fala bem, meu Beijo, te amo. Te amo. Sabe quando ela fala bem? Gente, não, e Mas olha é o o recado máximo. desse da Ela fala como sogra. uma Olha que contadora, coisa ela fala linda. A voz linda. dela, né? A voz dela, Taninha, eu te amo, eu te adoro, você é um exemplo de mãe pra mim também, assim como minha mãe. E é muito legal ter essa relação com a minha sogra, assim, eu te dei uma sorte, gente, eu dei uma sorte. Que eu sei te explicar, porque todas as minhas amigas amam minha sogra, onde eu levo ela, Olha as que pessoas delícia. amam ela. A gente se parece muito, ela me defende quando eu tenho, sabe, assim, me falar a discussão, ela fica do meu lado. Que Não, delícia. é o filho É uma dela, segunda mas- mãe que você ganhou. Ela é uma querida, assim, a gente se parece muito, Freud explica, não sei como, mas a gente se parece muito. Ah, não é à toa, né? Não é à toa que o Marcos Ela está casado é com você. Ela é uma mulher incrível, assim, e ela vem aqui, bonitinha, para a vida dela lá, pra ficar aqui com a gente, e super carinhosa, uma pessoa do bem demais, sabe, deliciosa de estar junto. Uma excelente avó, né? Você já Excelente falou. avó. Então, assim, não dá pra dar brocão, dar chocolate nessa pessoa, entendeu? É. Deixa eu dar chocolate pra neném. Faz o que você quiser. Ah, ela pode, porque ela é uma querida. Obrigada, adorei. Imagina. Achei que a caixa também é minha. A também. caixa é sua, a caixa é presente dela. Domínio agora da Vanessa. Vanessa, quero agradecer a você demais, viu? A gente Obrigada, passou uma Carol. tarde, uma noite aqui contigo. Adorei vocês estarem aqui na minha casa. Muito E bacana. eu fico muito feliz de ver como você tá linda. Ah, Que você tem uma boa hora, que você Amém, conciliaria essa amém, cedo parto mal e amém. vai ser. vai ser, há de ser. Qual é o nome dele? Qual é o seu Antônio. nome? Antônio, que eu vou roubar esse nome também se tiver o terceiro, tá, gente? Já tá Que combinado. ele venha com muita luz, muita saúde, teus filhos, o Obrigada, João viu? também. Obrigada. A gente sabe que a gente só se preocupa com isso, né? A gente Oh, só quer isso. A gente nossa, quer que os nossos só. filhos tenham saúde É o principal. e que nossos filhos realmente sejam felizes. O resto, É verdade. ele vai criar, que ele vai ser bombeiro, vai ser artista, vai ser o que for, a gente não É liga, né? verdade. Obrigada. Que Deus Parabéns pelo abençoe programa. sua família, viu? E, Abençoe essa família. você é uma pessoa muito linda. irritante, porque ela tá grávida. Olha a pele dessa mulher grávida, gente. A minha pele não ficou assim, minha pele ficou tipo uma coisa estranha. Ah, mas parabéns. tá linda, né? Linda de viver. Obrigada, Carol. Eu te agradeço. viu? Obrigada, sucesso. Obrigada pra nós. Pra nós. E encerramos aqui mais um Ciranda de Mãe com essa pessoa aqui desse lado, que não precisa falar obrigada. nada, né? Super especial, uma super mãe. Obrigada. A entrevista já conta tudo. E a gente volta daqui a 15 dias com muito mais. Você, enquanto isso, pode acompanhar a gente pelo @Ciranda de Mãe no Insta ou mandar uma dúvida, sugestões pro cirandademãe@gmail.com. Mais uma vez eu agradeço você, eu também aqui, né, tô esperando o meu Daqui pequenininho, a com pouco ele 39 chega. semanas. Ela tá contraída a barriga agora, né? Imagina se Calma, não. não, gente, daqui a pouco eu vou ter filho com Um beijo, fique com Deus e já já a gente se encontra. Shows that we watch from our old and chipping at the knee. And
takes me away.